Glória a Deus, meus irmãos. Prazer estar aqui. Choveu, olha que bênção. Agradece ao Senhor. Agradece ao Senhor aí por você estar aqui. Fala assim, louvado seja Deus por estarmos aqui hoje. Faz a sua oração. Agradece a Deus pela chuva. Agradece a Deus pela misericórdia dEle. Agradece a Deus porque Ele tem te chamado como povo dEle. Louvado seja Deus, um prazer enorme pregar aos irmãos. Quero só tirar um momento para mandar um beijo para minha filha Bia, que está assistindo lá de casa, está doente, mas daqui a pouco vai estar melhor. Beijo, filha. Abram suas Bíblias no Salmo 32. Hoje nós vamos continuar falando do tema de perdão. Pastor André já trouxe uma palavra abençoada hoje pela manhã. E hoje nós vamos continuar falando sobre esse tema, perdão. Salmo 32. Nós vamos ler o Salmo 32. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Senhor Deus, nós louvamos a Ti por Tua palavra, nós louvamos a Ti porque o Senhor é o Deus que manifesta o Teu perdão e a Tua misericórdia, porque nós temos os cânticos do Teu povo para nos lembrar quem Tu és e para falar conosco hoje aqui na nossa cidade, no nosso país, nessa igreja local. Louvado seja o Teu nome, fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os salmos são um tipo específico de literatura bíblica. Eles são as canções e as orações do povo de Deus, utilizados nas assembleias, nas cerimônias, nas caminhadas, no dia a dia. E eles também são as nossas orações, eles também são as nossas petições. Os salmos, eles têm uma beleza ímpar. Eles expressam sensações, sentimentos que nós temos e que muitas vezes nós não temos palavras tão belas, tão profundas, tão cheias de significado para expressar, como uma boa poesia. Eu estava lembrando que quando eu estava apaixonado pela minha esposa, linda, maravilhosa, que eu amo, eu me esforçava em decorar poesias, né? E quem nunca decorou em tudo ao meu amor serei atento antes e com tal zelo e sempre e tanto que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais o meu pensamento. Por quê? Porque as poesias falam coisas que nós queríamos falar. É como se você lesse e falasse, era isso que eu estava sentindo, eu só não sabia dizer. E nós vemos nesse salmo essa expressão. Provavelmente esse salmo foi escrito por Davi após algum dos seus pecados. Ele é considerado um dos 5 salmos de penitência, junto, por exemplo, com o Salmo 51, que também é muito conhecido. Nesse salmo nós encontramos um Davi feliz por ter sido perdoado. E ele vai expressar essa trajetória de esconder o pecado, ser perdoado, ser ensinado, estar em segurança e estar feliz com o Senhor. A gente pode dizer que a ideia central desse salmo é que Deus atribui justiça ao pecador. E o pecado, confesso, nos traz paz e segurança.
E nesse sentido eu quero falar de 4 coisas que esse salmo vai falar para nós. Que o Senhor nos justifica, o Senhor nos purifica, o Senhor nos protege e o Senhor nos edifica. O Senhor nos justifica. Versículos 1 e 2. O salmo começa assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Nós vemos logo de cara, nesses 2 primeiros versículos, uma característica da poesia hebraica. A poesia hebraica não rima como a nossa poesia. A poesia hebraica, ela descreve ideias. E ela traz intensidade de ideias. Então observe que o salmista, ele fala a mesma coisa 3 vezes. Ele vai chamar pecado, ele vai chamar transgressão e ele vai chamar culpa. Ele vai falar de feliz é quem tem as suas transgressões perdoadas, feliz é quem tem seus pecados apagados e feliz é aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então ele fala 3 vezes a mesma ideia. Que você pecou, você pecou, você pecou. E você foi perdoado, você foi perdoado, você foi perdoado. Essa repetição no Salmo, sempre que você lê um Salmo, procure essas repetições. A repetição vai trazer a ideia do Salmo. Ele vai trazer aquilo que o salmista quer que fique gravado no seu coração. E o que o salmista quer que fique gravado no seu coração? Que nosso Deus é um Deus misericordioso. E observe que a gente já sabe que daqui a pouco ele vai falar de confissão, mas ele ainda não falou de confissão. Ainda assim, ele diz que feliz é aquele a quem o Senhor não atribui culpa. A palavra aqui no hebraico, que é traduzida por atribuir, é a mesma palavra que é usada em Gênesis 15:16, quando fala assim: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado ou atribuído como justiça. A ideia aqui é que essa atribuição é um ato soberano de Deus. É um ato legal, é uma declaração feita por um juiz, é uma declaração feita por alguém que tem autoridade, baseado apenas na sua própria vontade, baseado na soberania de Deus. Ele escolheu alguns, e a esses ele não atribuiu culpa. Louvado seja Deus por isso. Esse Deus misericordioso, na eternidade, nos justifica. Esse Deus misericordioso, em um tempo lá na eternidade, nos escolheu e criou os meios para que nós pudéssemos nos aproximar dele sem que culpa nos fosse atribuída. E essa é a ideia que o salmista está trazendo aqui logo no começo. Feliz, feliz é aquele que tem as suas transgressões perdoadas, os seus pecados apagados e a quem o Senhor não atribui culpa, porque o nosso Senhor é quem nos justifica. E o que isso tem a ver com você, comigo, conosco aqui em Goiânia? Nós pecamos todos os dias, nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra o nosso irmão, nós pecamos contra nossos filhos, nós pecamos contra nossa esposa, nosso marido, nosso cônjuge. Todos os dias nós estamos na mesma condição que o salmista. Estamos em pecado, desesperadamente necessitados da justificação do Deus eterno. Todos os dias nós nos encontramos numa carência de felicidade, nós queremos ser felizes, como aquele a quem o Senhor não atribui culpa. E a felicidade é encontrada quando nós nos religamos ao nosso Deus, em santidade. Uma santidade que não está em nós. Uma santidade que está em Cristo Jesus. Obviamente, eu vou caminhar aqui para uma exposição que vai apontar para Cristo. Fico louco para não dar spoiler. Mas essa santidade, essa justificação, nos é dada por Cristo Jesus. E essa alegria que nós temos quando somos justificados, só faz sentido quando nós fazemos parte desse povo. Do povo eleito por Deus, do povo justificado por Deus. Então, meu irmão, o Senhor te chama hoje para fazer parte desse povo. O Senhor te chama hoje
para experimentar a felicidade daquele ao quem o Senhor justificou, daquele a quem o Senhor não atribuiu culpa, não por você, não por mim. Porque se dependesse de nós, nós não teríamos nenhuma justiça para apresentar ao Senhor. Mas o Senhor, na sua própria vontade soberana, em Cristo Jesus, olhou para nós e declarou que nós somos santos e justificados. Louvado seja Deus por isso. Amém? O Senhor nos justifica. E esse é um ato soberano dele, que só encontra explicação nele próprio. E ele nos dá por graça. Hoje de manhã eu estava dando aula da escola dominical e eu falei um pouco disso. Que a misericórdia de Deus se manifesta sobre mim todos os dias, pelo fato de eu ser um pecador que não merecia nada. E o Senhor escolheu me justificar. E isso é misericórdia. Amém? Amém. E eu falei que a graça é Deus ter me colocado num país que tem queijo com goiabada. Louvado seja Deus. Mas o Senhor, além de nos justificar, o Senhor também nos purifica. Olhe para a sua Bíblia. Versículo 3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Esses dois versículos, esses três versículos, não, 2, 3 e 4. Esses dois versículos, ele traz uma tensão enorme no Salmo. A gente vê o sofrimento, a aflição do salmista sendo descrita. É como se ele fosse descrevendo o seu sofrimento e agora ele precisa que essa tensão seja resolvida. E essa tensão vai ser resolvida no versículo 5, quando fala assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Tu perdoaste a culpa do meu pecado. Esse texto em específico representa bem aquilo que eu falei sobre a poesia. A maneira como o salmista descreve o sentimento daquele que está em pecado, está longe da vontade de Deus, e está vivendo nessa condição. E ele descreve como a mão do Senhor pesando, como ele definhando, como ele secando, como a erva na seca. A gente aqui no Cerrado entende bem o que isso quer dizer. E quando a gente lê isso, a sensação que temos é isso mesmo. Quando estamos fugindo de Deus, é isso que nós vivemos. A nossa força se esvai, o nosso sentido, a nossa alegria, a harmonia que nós podemos ter na nossa vida vai embora. Eu conversava com a minha esposa, a Patrícia está fazendo psicologia e ela tem ganhado muito vocabulário para descrever o sofrimento, a condição humana, e isso tem sido foco de muita conversa nossa em casa. E a gente falava como muitas vezes você está precisando tomar remédio por causa da sua distância com Deus, por causa da falta de harmonia com as coisas para as quais nós fomos chamados para viver. Nós fomos chamados para viver em santidade. Nós fomos chamados para viver em harmonia com o Senhor. E de repente o que você está sentindo é como uma erva seca. As suas forças estão acabadas. E o salmista está aqui descrevendo tanto o seu sentimento quanto o seu tratamento. Por favor, não tome a minha palavra como um diagnóstico, tá, meu irmão? É um exemplo. Para um diagnóstico preciso, pode marcar um horário com a minha esposa, ela está atendendo. Tá? Mas essa é a condição humana que nós vemos. A distância de Deus nos faz secar, nos faz perder a força, nos faz definhar. E como o salmista resolve essa condição? Ele confessa a sua culpa. Ele confessa a sua culpa diante de Deus. Ele vai usar aqui o termo, a culpa estava encoberta. Para o judeu, ele entendia que a culpa precisava ser encoberta, mas não por um véu de dissimulação, de negação. Mas a culpa precisava ser encoberta pelo sangue
da oferta. Um judeu entendia essas entrelinhas. Então, o salmista vai dizer que ele estava encobrindo o seu pecado. Mas quando ele reconheceu e não mais encobriu e confessou, o que ele está dizendo é que as suas culpas foram encobertas pelo sangue do sacrifício. Quando a gente lê sobre confessar pecado, para nós, confessar pecado é uma oração, é um pedido de perdão, mas naquela época não era assim. Levítico 7 vai explicar assim: estas são as instruções para a oferta pela culpa. Havia uma oferta a ser feita pela culpa. É a oferta santíssima. O animal sacrificado como oferta pela culpa será morto, onde são mortos os animais para o holocausto, e o seu sangue será derramado em todos os lados do altar. Então, para que houvesse perdão, a culpa precisava ser encoberta pelo sangue de um animal. Mas o autor de Hebreus vai nos explicar que essas coisas não são mais assim. Em Hebreus 10, e eu recomendo que depois você leia na sua casa o capítulo todo, ele vai falar que Jesus é o sacrifício definitivo. A partir do versículo 5 ele fala: por isso quando Cristo veio ao mundo disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e oferta pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então aqui em Hebreus, a gente vê as palavras de Cristo sendo ditas, quando Cristo diz, eu sou o sacrifício. Antes, o autor vai dizer que Deus não se agrada de sacrifício de touros e cordeiros, e tudo isso era sombra que esperava o verdadeiro sacrifício, o sacrifício que encobre todos os nossos pecados. O sacrifício dos cordeiros, descrito em Levítico, era temporário, ele precisava ser repetido todo ano. O sacrifício de Cristo por nós foi feito de uma vez por todas. É por isso que nós podemos lembrar aquilo que está escrito em João 1,9. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. O Senhor não só nos justifica, mas o Senhor nos purifica de toda a injustiça. Por isso nós devemos, todos os dias, caminhar em confissão dos nossos pecados. Uma confissão de fé, que sabe que nós temos acesso ao perdão por causa do sacrifício feito por Jesus Cristo, que encobriu as nossas culpas. Então nós não devemos, você, não devemos caminhar com as nossas culpas encobertas por dissimulação, por engano. Mas as nossas culpas têm que ser levadas ao Senhor Jesus em confissão. Uma confissão cheia de fé. Fé de que as nossas culpas e os nossos pecados estão devidamente cobertas pelo sangue do sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então o Senhor nos justifica. O Senhor nos purifica. Mas o Senhor também nos protege. Veja o versículo 6 e 7. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás da angústia e me cercarás de canções de livramento. Olha, é interessante que esse salmo ele tem alguns diálogos. Davi, o salmista, ou aquele que estava fazendo a cerimônia da assembleia, ele fala para a assembleia no começo, nos versículos 1 e 2, ele fala para o povo, e agora de novo, ele fala para o povo. É um conselho dado a nós, diretamente. Quando ele fala, portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, é um conselho que o cerimonialista dava para o povo. Outra parte do salmo, como a que acabamos de ler, no ponto anterior, o salmista está falando a Deus, e daqui a pouco nós vamos ver Deus falando ao salmista. Então, nós temos os três diálogos,
Uma comunicação com a Assembleia, uma comunicação com Deus e uma comunicação de Deus com o povo. Mas nesse momento é a Assembleia recebendo o conselho. Ele vai dizer que nós devemos orar, aqueles que são fiéis devem orar. Se você é fiel, o conselho é simples: ore, ore, busque ao Senhor. Mas a parte mais alarmante desse conselho é que você não tem todo o tempo do mundo para isso. O salmista fala: portanto, que todos os seus fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Isaías vai falar em Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Tanto o salmista quanto o profeta estavam, muito provavelmente, tendo uma visão profética daquilo que aconteceria com o povo, quando o povo seria levado para o cativeiro, e não mais haveria templo, que era a representação da presença de Deus. Então haveria um tempo que para aquele povo, de fato, Deus não poderia ser achado, porque não haveria mais local para o sacrifício. Mas esse conselho também fala para nós, e nos lembra da brevidade da nossa vida. Você não tem todo o tempo do mundo para se remendar com Deus. Eu conheci pessoas que falaram: amanhã eu buscarei ao Senhor, e faleceram antes disso. Eu conheci pessoas que falaram: amanhã eu buscarei ao Senhor, e tomaram decisões que marcaram a sua vida pelo resto, e carregaram a decisão pelo resto da vida. Pessoas disseram: amanhã eu buscarei o Senhor, e se envolveram de uma forma sem retorno com drogas e bebidas. Nós não temos todo o tempo do mundo. O pastor Jeremias Pereira esteve aqui esses dias na nossa igreja, e ele fez uma coisa que eu achei muito engraçada. Ele não sei quem estava aqui, mas ele pediu para todo mundo bater o pé no chão, e todo mundo empolgado, bateu o pé no chão, e aí ele falou assim: você está pisando sobre a sua cova. Aí todo mundo para, meu Deus. Mas ele quer lembrar a gente que nós não temos todo o tempo do mundo. E o salmista fala isso para nós: ore ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarão, elas não nos atingirão. Muitas águas virão, muitas águas na cabeça do judeu, do Antigo Oriente, é o caos, é o caos. Então ele está dizendo assim, que se você buscar ao Senhor, as muitas águas que com certeza acontecerão na sua vida, elas não te atingirão. Por quê? Porque o Senhor é o nosso abrigo. Ele fala: tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. O Senhor nos justifica, o Senhor nos purifica e o Senhor nos protege. Ore ao Senhor, busque o Senhor. O Senhor, nosso Deus, apesar de ser um Deus soberano, é o Deus que caminha para ser encontrado por nós. Nós vemos por exemplo, Gênesis 15, o Senhor caminhando para encontrar Abraão e falar com Abraão. Nós vemos lá no tanque de Betesda, descrito no livro de João, quando o Senhor Jesus caminhou no meio de enfermos, cegos, doentes, e escolheu encontrar um paralítico. Nós vemos lá também no livro de João, quando o Senhor, indo da Galileia para a Judéia, resolveu passar por Samaria, porque ele precisava encontrar uma mulher na beira de um poço. O Senhor caminha para ser encontrado. Mas você não tem todo o tempo do mundo. E o conselho do salmista para nós é: busca ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Você que é fiel, ore. Meu irmão, não perca tempo deixando a sua mente ser dominada e guiada pelos valores desse mundo. Não se engane. Tudo que você vê na televisão, nas redes sociais, nas publicidades, no shopping, nas marcas, nos valores do seu trabalho, todas essas coisas têm o objetivo de te afastar de Deus.
Todos os aspectos da nossa cultura estão caídos. Estamos vendo o que está acontecendo no nosso país com relação ao aborto. Todos os aspectos da nossa cultura existem para nos afastar de Deus. Nós precisamos ser um povo fiel, de certa maneira, um povo entrincheirado, um povo dentro de paredes fortes de fé, que ora, que busca. Não deixe que a cultura, que o entretenimento, que os valores caídos te afastem do Deus que quer te proteger no dia que as muitas águas baterem na sua parede. Ouça o conselho do salmista. Você que é fiel, ore e busque ao Senhor enquanto Ele pode ser achado, porque o nosso Deus nos protege. Amém? Amém. O Senhor nos justifica, o Senhor nos purifica, o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa proteção em meio de muitas águas. O Senhor nos protege, mas o Senhor também nos edifica. Versículo 8 e 9, ele fala assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou o burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. O Senhor, além de nos justificar, além de nos purificar, além de nos proteger, Ele nos edifica. O Senhor nos edifica. E esse salmo, ele caminha do pecado, da confissão, para a preservação nas lutas. E agora ele vai dar a promessa de ensino de Deus e a aceitação da disciplina de Deus. Então é um salmo que caminha por vários aspectos da nossa vida. Veja bem, que o que Deus está falando é que Ele vai te instruir no caminho que você deve seguir. O Senhor vai te aconselhar. Então, se eu estou pregando e você está perdido, falando, meu Deus, como eu faço isso? Há também promessa do Senhor que Ele vai te instruir. Quando você orar e buscar o Senhor, Ele vai te instruir, Ele vai te guiar. Comece a sua oração pedindo que o Senhor te guie nessa própria oração. Faça essa experiência. Comece orando dizendo, Senhor, eu não sei orar. Um dia alguns discípulos disseram isso para Jesus. E por causa dessa pergunta, nós temos a oração modelo na nossa Bíblia. Porque um dia alguns discípulos chegaram para o Senhor e falaram, Senhor, nós não sabemos orar, nos ensina a orar. Faça o mesmo, meu irmão. Ajoelhe na sua casa e comece a sua oração dizendo, Senhor, eu não sei orar. Me guie pelas orações. A promessa do Senhor é que Ele te instruirá, Ele te ensinará. Porque o Senhor nos edifica. Nós temos, hoje no nosso meio, na nossa cultura, o cristianismo é marcado por uma característica que foi cunhada por um autor chamado de deísmo moralista terapêutico. É um tipo de prática cristã que entende que Deus é um Deus que existe, mas que está lá, no céu. Não se importa com a minha vida. Então é um deísmo. Eu creio que Deus existe, mas não há relação. Ele não se revela, Ele não se manifesta. É moralista porque essa pseudo-religião ela é marcada por aspectos morais. Coisas que você não pode fazer, posição política que você tem que ter. E ela é terapêutica porque, quando ela se manifesta na vida, ela se manifesta só em questões terapêuticas. Para você se sentir melhor, para você ser feliz. Esse é o cristianismo do nosso tempo. Deus é um Deus distante, que colocou algumas regras e alguns preceitos morais, e que caso eu queira ser feliz e me sentir bem, eu posso falar com Ele. Na prática, muitas vezes, esse é o tipo de coisa que as nossas músicas cantam e as nossas orações expressam. Um Deus procurado para resolver problemas. E nesse sentido, nós entendemos que fé é uma espécie de pensamento positivo. Tenha fé que vai dar certo, eu tenho fé que vai dar certo, eu quero te mandar aqui uma mensagem de fé, eu quero mandar aqui uma energia positiva, que eu tenho fé que você vai ser curado. Mas nada mais distante do que a fé bíblica. A fé bíblica se manifesta na plena convicção
de que o Senhor Deus dos céus se revelou através dos seus mandamentos. E se eu creio que Deus se revelou através dos seus mandamentos, a maior expressão da minha fé é obediência. O contrário de pecado é obediência. Então, se eu creio em Deus, eu obedeço esse Deus que me instrui. Esse é o conselho dele para você. Não seja uma pessoa difícil de obedecer. Não seja turrão que precise de disciplina. Na verdade, o conselho do salmista para você é: não seja burro. Fica bravo comigo não, meu irmão. Está escrito aqui, ó. Não seja como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento. Tenha entendimento de que a sua fé se manifesta em obediência a esse Deus. As coisas da sua vida que você precisa que sejam resolvidas, serão resolvidas como consequência de você obedecer a Deus, na certeza de que Ele vai te instruir, na certeza de que Ele vai te aconselhar, na certeza de que Ele vai te guiar, e caso seja necessário, Ele vai te disciplinar, porque afinal de contas, você é filho amado, e o pai que ama o filho, disciplina o filho, mesmo que ele seja turrão e difícil. Ele não desiste do filho. Nada entristece mais a mim e a minha esposa nas nossas conversas, quando percebemos pais que desistiram dos seus filhos, para não ter problemas em casa, para não lidar com adolescente rebelde e briguento e turrão. Os pais desistem, entregam os filhos a eles mesmos, entendendo que estão expressando amor. Não poderiam estar mais errados. O que o Senhor está dizendo aqui é que a manifestação de amor dele é te disciplinar. Ainda que você seja como um cavalo ou como um burro que precisa colocar um cabresto para andar no caminho. O Senhor vai fazer isso quando for necessário. Mas você pode estar tranquilo de que Ele vai te instruir, e que Ele vai te guiar, e que Ele vai te aconselhar, sempre que você precisar. Quem de nós não precisa do conselho do Senhor? Quem de nós não precisa do entendimento do Senhor? Então, esse texto fala para nós que nós não temos que ter um coração ensinável, e temos que ter fé de que o nosso Senhor vai nos edificar através do seu ensino, do seu conselho e nos guiando. Esse ensino, esse conselho é manifesto na palavra dele. A sua fé tem que se manifestar na vida através do seu conhecimento da palavra de Deus. Você tem que conhecer o Deus da palavra e obedecer esse Deus da palavra. Confesse seu pecado, meu irmão. Se volte para Deus. Se você está longe, se você é esse que o salmista descreveu como alguém difícil de obedecer ao Senhor, se você se reconhece, confesse ao Senhor, peça ao teu Deus o conselho, peça ao teu Deus o entendimento, peça ao teu Deus que Ele guie. Meu irmão, eu falo de experiência própria. As situações da sua vida vão acontecer de tal forma que daqui a pouco você vai dar glória a Deus, porque Ele respondeu a sua oração. Amém? Porque o nosso Deus nos justifica, nos purifica, nos protege, mas também Ele se esmera para nos edificar. Ele gastou muito tempo, muitos homens, muitas vidas, para que nós tivéssemos a palavra dele nas nossas mãos. Pessoas morreram para que nós tivéssemos acesso ao que o Senhor quer que nós saibamos dele. Expresse a sua fé através do conhecimento de Deus e da obediência a Ele. Amém? Uma boa pregação, ela tem que terminar com você tomando alguma decisão. Não há decisão maior do que se voltar a Cristo. Não há decisão maior do que se reconciliar com Deus
que nos justifica e nos salva. Nós já vimos aqui que o Senhor Jesus é o sacrifício máximo. Eu quero voltar um pouco a esse tema, então. Porque a oferta pela culpa era um momento de uma didática profunda para o povo judeu. Lá em casa nós temos o costume de toda Páscoa ter uma pequena cerimônia, e nessa pequena cerimônia nós lembramos de Êxodo 12, a cerimônia da Páscoa, quando o cordeiro era sacrificado e o seu sangue era passado nas portas, e a gente sempre tira um tempo para meditar sobre o que isso significa, e estudando um pouco sobre esse tema, eu entendi como era essa oferta pela culpa. Caso você vivesse naquele tempo e você quisesse que seus pecados fossem perdoados, você teria que escolher um cordeiro perfeito, de 1 ano de idade, talvez o cordeiro do seu rebanho, aquele cordeiro que no dia que nasceu, você ficou muito orgulhoso e falou, ele é o melhor dos melhores, a lã que ele vai dar será perfeita, ele vai me dar lucro, ele vai me dar sustento. Mas um dia esse cordeiro fez 1 ano de idade, e era o tempo de você fazer uma oferta pela sua culpa e pela culpa da sua família. Então você teria que levar esse cordeiro ao sacerdote. Mas lembre-se que o sacerdote ficava lá em Jerusalém. Então isso significava juntar todas as suas coisas, juntar toda a sua família, e pegar uma estrada e caminhar alguns dias até Jerusalém, com aquele cordeiro andando do seu lado. Cordeirinho que frequentou a sua casa, que seus filhos se afeiçoaram, provavelmente deram um nome para ele. Quase parte da sua família. E você iria caminhar até o templo, e ali você se encontraria com o sacerdote. E então, o pai de família colocaria as 2 mãos sobre esse cordeiro. E ele colocaria o seu próprio peso sobre esse cordeiro. E enquanto ele fazia isso, ele ia confessar os seus pecados nominalmente, ele ia dizer quais eram os seus pecados. E a simbologia disso é que aqueles pecados imputados a você, ao pai de família, agora seriam transferidos para aquele cordeiro. Então o sacerdote iria pegar aquele cordeiro e com uma faca afiada e com muita habilidade, ele iria cortar a jugular daquele cordeiro, ainda vivo. Aquele cordeiro não iria falar nada, e o sangue dele iria escorrer pelo altar, e seria recolhido em uma vasilha própria. Então o sacerdote pegaria aquele sangue e aspergeria sobre o altar, e iria acender a lenha do sacrifício. E aquele cordeiro seria queimado. E você estaria ali, sentindo o cheiro do sangue, sentindo o cheiro do fogo, sentindo o cheiro da carne queimada. Você, a sua família, vendo aquele cordeiro querido, sendo queimado e sangrando no altar, por causa do seu pecado. Isaías, falando desse momento, mas se referindo a Cristo, ele fala que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus Cristo foi o sacrifício máximo. Aquele pai de família que levou aquele cordeiro, que passou por tudo aquilo, por toda essa situação difícil, trabalhosa, cara financeiramente, custosa do ponto de vista emocional, que viu o sacrifício, que sentiu o cheiro, que traumatizou seus filhos. Daqui a 1 ano ele teria que fazer tudo de novo, porque aquele sacrifício era temporário. Mas o sacrifício de Cristo foi tão ou mais brutal do que esse. Da mesma maneira, ele foi levado para fora da cidade, e o seu sangue foi derramado, e ele morreu por nossos pecados. O sangue dele encobriu a sua culpa, encobriu a minha culpa. Jeremias fala que, porque eu lhes perdoarei a maldade, e dos seus pecados eu não me lembrarei jamais, quando se refere à nova aliança. Nós somos justificados
de uma vez por todas no sangue do Cordeiro. E longe do sangue do Cordeiro não há justificação, nem perdão de pecados. Então, meu irmão, eu concluo dizendo para você: volte-se para o Senhor, seu Deus, que está ansioso por ouvir a confissão do seu pecado. Ele já te justificou na eternidade e Ele quer te purificar no dia de hoje. Ele quer te proteger e Ele quer te edificar através de um relacionamento pessoal. Amém? Vamos orar? Deus eterno, nós louvamos o Teu santo nome, Pai. Por causa disso que lemos e falamos hoje, o Senhor é o Deus que nos amou sobre todas as coisas e ofereceu o seu próprio Filho para nos justificar. Pai, eu peço que o Teu Espírito tome essas palavras e fale aos corações na noite de hoje. Pai amado, chama aqui o Teu povo, chama aqui o Teu povo que está distante, chama aqui, Pai amado, aquele que está sofrendo por causa do seu pecado e buscando cura longe do Senhor. Pai amado, convence do pecado o Teu povo, e que o Teu povo se ajoelhe diante de Ti em confissão, porque o Senhor Jesus já encobriu nossos pecados, e quando nós confessamos o nosso pecado, nós somos justificados por Ti. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor se revelou a nós. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor manifesta o Teu amor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus.